transformação digital, que ela começou ali em 2019, um pouquinho antes do Covid, pra gente parece que faz, né, séculos, né? Hoje a gente fala de trabalhar de casa com uma naturalidade que a cultura organizacional não permitia isso. Reunião há remota. 10 anos. Ninguém usava. Apps pra tudo. Pouco tempo atrás isso era um grande diferenciador. Hoje em dia, quando você tem essas soluções aí de free code, aí que a própria AI já tá começando a desenvolver, a gente mesmo agora pode criar criar um podcast aqui no AI que a gente vai interagir. Eu acho que a grande pergunta que vai ficar aqui, Flavinha, Serginho, é assim. Ontem mesmo eu tava lendo um caso que acho que elucida um pouquinho onde eu quero chegar. Nos últimos 5 anos a gente teve em média um corte aí de 300 mil posições globalmente entre gerência e diretoria de grandes organizações. Então a primeira pergunta que ninguém tá se fazendo é o seguinte: como é que estão se montando as novas arquiteturas organizacionais? Gravar mais um capítulo do Conexão Segura. Essa é uma iniciativa da Alert System junto com o CT Hub. Esse espaço ele foi criado para conectar profissionais de diversas áreas, promover um bate-papo descontraído, onde os nossos convidados possam compartilhar um pouco da sua trajetória, dos seus aprendizados e até da sua visão de futuro sobre o mercado. Aqui nós falamos de pessoas, liderança, empreendedorismo e tecnologias aliadas ao negócio. Se você ainda não conhece, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades, porque vamos ter muito conteúdo interessante e histórias inspiradoras como a de hoje. O nosso convidado hoje é um profissional de altíssimo nível do mercado de facilities. Ele tem um currículo de fazer inveja e é uma pessoa muito antenada. Aquele profissional que a gente tem orgulho de conhecer pelo caminho. É um cara que é, na minha visão, muito resolvedor. Então, por isso, eu acho que essa característica depois a gente fala mais pra frente. Eu tenho bastante orgulho de trazê-lo aqui hoje. Eu acho que ele vai ter muita coisa para compartilhar com a gente. Você acha, Sérgio? É um prazer imenso estar aqui junto com você, Flavinha, para mais um programa nosso, podcast Conexão Segura. Pouco tempo, né? Juntos? Pouco tempo, é. Só 30 anos? É uma história. Uma história de vida. Bacana, uma história realmente bastante inspiradora também, né? E eu tenho certeza que esse convidado vai trazer uma história bastante interessante e um aprendizado muito grande pra gente. Ele é formado em administração de empresas, com ênfase em finanças, MBA em estratégia de negócios, negócios digitais e ESG pelas melhores instituições de mercado. Lidera grandes operações no Brasil e cuidou de contas globais como a Nestlé. Tem uma visão extremamente prática sobre liderança, facilities e inovação. Ele é Roberto Silva. Roberto, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouco do seu tempo e do seu aprendizado a todos esses anos aí. Um prazer te receber. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, uma satisfação tê-los aqui. Que bom que desses 30 eu já estou com vocês há 13. Né? Ai, então, que bom, tudo temos isso aí já. ótimas histórias para contar. Verdade. Obrigado aí pela sua gentil apresentação. E o propósito é esse, a gente conversar, bater um papo e falar de coisas legais realmente sobre negócios, pessoas principalmente, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. E aí, estou à disposição. Muito bom, Roberto. Aqui é realmente isso. A gente tem aprendido muito com cada convidado que a gente traz. A gente conhece as pessoas do mercado, profissionalmente já trabalhou junto, mas trazer aqui nesse ambiente neutro e descontraído, a gente consegue saber muito mais da vida de vocês. E isso também nos enriquece e vai enriquecer muito a nossa audiência. Só para contextualizar para os nossos ouvintes, né? Quem é a CBRE, que é onde você está hoje, aí há mais de 15 anos, é isso? 13 anos, estou completando esse ano. CBRE é uma das maiores empresas, né, de consultoria e serviços, investimentos imobiliários no mundo, né? Atua em mais de 100 países, há 45 anos aqui no Brasil, né? E oferece soluções aí de facility management, né? Que é esse gerenciamento de propriedade, para os ocupantes desses imóveis e também para contratos corporativos, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho do facilities, né? O que é facilities, porque nem todo mundo está muito acostumado com esse termo e às vezes o brasileiro tem uma certa dúvida, né? Claro. Sobre o que é e o que faz esse profissional. Eu falo que hoje é uma das minhas missões aí, né, institucionais como um representante da indústria, tentar explicar para minha mãe o que eu faço.
Então, assim, né, o Facilities, ele realmente demanda uma explicação conceitual. Mas eu queria só até voltar um passinho aqui, Flávia, falar um pouquinho da nossa indústria de real estate de uma forma global, trazendo o contexto da CBRE, né? Eu procuro explicar para qualquer pessoa que me procure, falando sobre essa jornada da indústria imobiliária. Então, a CBRE é uma empresa que ela procura atender os seus clientes naquilo que a gente chama de ser uma solução one-stop shop. Então, desde o momento que uma pessoa jurídica nos procure para construir uma nova planta, para ela alugar um novo imóvel, nós temos hoje uma área de consultoria na companhia que ela procura identificar qual é essa melhor solução de negócios. A partir do momento que eu celebrei esse contrato imobiliário, quer seja uma transação de compra e venda, quer seja a alocação de um novo espaço, a gente vai partir hoje para um segundo negócio, que é a parte que a gente chama de Project Management. E, inclusive, a CBRE globalmente hoje ela adquiriu uma das maiores empresas do mundo, que é a Turner & Townsend. Muita gente ainda no mercado brasileiro não conhece essa empresa. A gente começou a operar com esse nome a partir de 1º de janeiro. Então, pensando um pouquinho nessa linha. Primeiro passo, eu ocupo o espaço. Segundo lugar, agora eu vou vocacionar o espaço. Eu preciso desenhar um novo layout. A gente hoje vem falando muito de Workplace Management, é até uma evolução do conceito do Facilities, e aí eu vou falar um pouquinho na hora que eu explicar, né, sobre o que é a indústria do FM. Então, a partir do momento que essa obra ela fica pronta, quando eu brinco que o CEO corta a fita, passou lá aquele momento gostoso da inauguração, entra o FM. Então, se a gente pudesse dar uma primeira concepção teórica do FM, a gente fala que nós cuidamos daquilo que é dito hoje como built environments. Ou seja, nós damos vida a um escritório. E aí eu costumo dizer em termos de posicionamento que muita gente na indústria acaba não reconhecendo o FM com esta importância, né? Nós somos aquilo que garante a continuidade da operação de qualquer empreendimento. Então imagina um data center, imagina um hospital, imagina um show de rock, imagina qualquer interação que eu tenha ali dentro de um espaço construído, quem permite que essa interação aconteça de forma a gerar valor para o negócio, para a fábrica funcionar e produzir, como eu falei há pouco para o data center, ou mesmo para um escritório de negócio hoje nessa economia do conhecimento, é o profissional do Facilities que ele tem esta responsabilidade de entregar tanto aquilo que hoje nós chamamos, né, de hard skills, ou seja, garantir a manutenção, a continuidade do negócio, que a energia não falte, que a água esteja ali, como aquilo que nós chamamos hoje de soft skills, né? Então, toda essa parte de limpeza, paisagismo, hoje a gente inclusive vem falando muito de soluções de hotelaria, é até uma nova evolução do conceito do FM, principalmente depois do Covid, quando as empresas elas estão procurando trazer os colaboradores de volta para o escritório, e isso é uma conversa bastante interessante, onde todos trazem aí prós e contras num diálogo bastante saudável, mas uma forma que as empresas têm entendido de que hoje o escritório ele é o local para você promover a cultura da empresa. Ele tem que se tornar um lugar mais agradável, exato, para atrair esse colaborador não de volta, necessariamente né? Produzir, porque você no home office você conseguiu produzir e de uma forma satisfatória, mas aquilo que faz realmente o DNA da empresa, empresas, né, centenárias, uma coisa que eu sempre digo, né, um orgulho tremendo que eu trago de hoje de trabalhar para a CBRE. Nós somos uma empresa que na sua origem nós temos mais de 400 anos. Pouquíssima gente no mercado sabe disso. Na nossa versão mais moderna, nós já somos uma empresa centenária, de 1906. Então, a gente vem entendendo como a indústria imobiliária vem se transformando. E hoje, como eu disse há pouco, então as pessoas hoje elas não querem simplesmente estar no escritório e produzir. Elas querem ter o conforto e as amenidades que elas tinham em casa, vamos dizer assim, mas de uma forma hoje corporativa. Então, a gente vem hoje fazendo uma fusão entre o Facilities e a hotelaria. Então, é uma tendência que a gente vem observando globalmente e que no Brasil ela vem sendo consolidada. Então, em resumo, para os profissionais, nossos colegas, contem para a mãe de vocês que a nossa função ela é importante, a gente garante a continuidade dos negócios e a gente trabalha naquilo que eu chamo de um ambiente de 3P. Essa é a definição acadêmica do FM, vamos chamar assim, né? A gente tem 3 dimensões dentro de um negócio. Uma dimensão que a gente chama de pessoas, que eu acabei de falar. A gente tem uma dimensão de propriedade, que seria o segundo P. Então, seria People, Process, Property. Então, pessoas a gente já falou. Processos. Então, hoje é nós que garantimos o custo daquela propriedade e a gente sempre demandado, né, pelos nossos gestores financeiros a garantir o menor custo possível. E uma terceira parte é essa parte que a gente chama aqui no Brasil de permits. Então, tudo aquilo que garante que uma propriedade esteja em conformidade legal, que é um outro tema que às vezes as empresas elas deixam um pouquinho de lado e é pouco dito. Então, a gente tem uma área dentro da companhia hoje que cuida só disso, que nós chamamos de Portfolio Management. Então, quando eu tenho que cuidar do AVCB de uma propriedade,
do PMOC, Sim. de um negócio para garantir que o ar-condicionado ele esteja em conformidade com a legislação. Ou seja, a gente garante que aquela propriedade não vai ser embargada, que a gente vai trazer a melhor experiência para o colaborador e dentro dos custos mais competitivos possíveis. Tem muita burocracia para fazer, né? As coisas funcionarem, no Brasil principalmente. Muita burocracia. É assim, a gente diz uma burocracia que em muitos contextos necessária. Necessária, né? sim. O ambiente regulatório no Brasil hoje, por incrível que pareça, ele está sintonizado com as melhores práticas globais. Mas como a gente estava conversando até um pouquinho aqui na preparação, né? Infelizmente ainda nós somos um país que por vezes reage. Veja o que aconteceu lá na tragédia da Boate Kiss. Foi depois disso que a gente começou a ter um olhar mais crítico sobre as questões sobre de AVCD, de rotas de fuga. Que, de novo, para quem é um profissional do Facilities, isso é parte da nossa experiência no dia a dia. Mas ainda muitas empresas não tinham nem percepção de que aquilo era necessário. Então muita gente ainda vê isso como custo. Pô, mais um documento, mais uma burocracia. Até fazendo um adendo assim bem prático, nós que somos pais, né? Você também, e filhos na idade aí, adolescentes, indo para a fase adulta e aí vão para balada. A gente tem hoje essa visão que a gente não, acho que nenhum pai falava assim, filho, quando você chegar, a primeira coisa que você olha, quantas saídas de emergência tem? Realmente, se ela sai, a gente dá essa recomendação. Eu me preocupo com isso hoje, viu? E antes, tenta mapear a saída de emergência como se você estivesse no avião. Exato. Porque isso é algo que ninguém falava antes. E depois de você ver tantos acidentes recorrentes acontecendo nesse sentido e as pessoas morrerem porque simplesmente elas não está sinalizado ou ela não sabe para onde correr ou como se portar naquela situação e que poderia ter sido menos grave, né, do que foi. Acho que é uma recomendação que a gente como pai, mãe aprende, a sociedade aprende, né, com tudo isso. Não tem a menor dúvida, é um ponto super legal. Eu até brinco que a gente é um pouco neurótico, a gente deveria relaxar mais, porque eu também vou para esses lugares e eu já começo a olhar. Tem detector de incêndio? Onde está a saída de emergência? Então eu fui para lá para relaxar. E aí o negócio ele acaba falando um pouquinho de como que a gente opera. Mas isso que você disse é um tremendo fato. A gente trouxe aqui uma dimensão, mas por exemplo, quando a gente fala em qualidade do ar, qualidade da água, eu costumo dizer que os ambientes que a gente hoje trabalha de uma forma corporativa, eles são mais saudáveis às vezes do que a casa da gente. Com certeza. Justamente pelas obrigações legais que nós somos obrigados a entregar essa qualidade. Você vê que a gente tem uma atualidade aí, né, que aconteceu recente numa academia, uma contaminação por cloro que não soube ser manuseado da forma correta. Uma pessoa não treinada, etc. Imagina isso dentro do ambiente, né, de uma indústria, de um hotel que você está gerenciando. Isso é gravíssimo, né? Você contaminar uma piscina e matar pessoas porque simplesmente você não manuseou de forma incorreta. Então, é muito grave, né? Você está lidando ali indiretamente também com a vida das pessoas, porque as pessoas acham que é só fazer funcionar, é só estar tudo limpo, o elevador funcionando, a energia elétrica ligada, mas não, gente, você está falando de realmente cuidar da vida, né? A pureza do ar, né? Garantir que a água é de boa qualidade, garantir que esses espaços que as pessoas utilizam não tem uma contaminação. Então, é muito e até pegando abrangente. Esse gancho, Flavinha, e aí, falando com o Roberto, diante de tudo que ele comentou, porque o FM, que é o Facility Manager, né? Eu entendo que ele precisa de entender um pouco de muita coisa, né, para poder dar esse suporte e para poder fazer todo esse ecossistema funcionar. E aí entendo que a CBRE, ela prepara muito bem esse profissional, né, para entender um pouco o que é cada situação, cada necessidade do cliente final, para que ele consiga fazer isso de forma harmônica para todo mundo, né? Esse é um ótimo ponto que você comentou, Sérgio, porque eu, inclusive, estava dizendo para vocês, né? Nós temos ainda um grande desafio aqui no Brasil, porque a indústria do FM ela é relativamente nova, quando comparada com os Estados Unidos, quando comparado com a Europa, onde você tem, inclusive, graduação acadêmica. Você tem, né? Os formadores de conhecimento da indústria do FM globalmente estão nos Estados Unidos e em Londres, na sua grande maioria. Então, aqui no Brasil, você ainda não tem uma formação massiva de profissionais dessa indústria. Então, nós que estamos hoje nas gerenciadoras, assim como as nossas concorrentes, que são empresas sérias, que a gente reputa, né? É bom ter competição saudável em qualquer negócio. A gente realmente tem que investir muito em treinamento nesse profissional. Só que é o que você disse. Essa multidisciplinaridade, eu costumo dizer que assim, a gente precisa ter uma boa agenda de telefone e saber para quem ligar na hora certa. Legal. Né? Porque de fato a pessoa ela não vai ser, por exemplo, uma pessoa com graduação em engenharia. Ela vai ter aquele olhar para o ambiente construído.
pode ser que ela tenha alguma eventual facilidade em dominar os números na gestão financeira. Mas no relacionamento com pessoas, que é uma parte hoje cada vez mais importante do FM, não é o capability maior que ela tem. Assim como o contrário de um administrador. A gente conhece métodos, processos, aí a gente costuma criar os procedimentos. Mas eu não tenho autoridade técnica para eu discutir uma fissura na parede, vamos dizer assim. Então o que eu sempre costumo dizer é assim, a gente precisa saber a quem recorrer no instante que a gente tiver uma demanda, uma necessidade. Um bom senso aí. E o profissional de FM faz isso muito bem. Um bom senso muito apurado, um jogo de cintura bem grande para lidar sob pressão e saber para onde recorrer, né? Isso aí. Quem eu busco, né? E nessas horas também é importante você ter um background aí de bons fornecedores com quem você já trabalhou, né? Acho que a gente se inclui nesse rol, sim. Né? E eu acho que isso é também um motivo de orgulho pra gente, saber que hoje a gente as pessoas trabalham com a gente há 15, 20 anos atrás e nos procuram até hoje, né? Saem das empresas originais e acabam nos levando para outras, porque é aquilo de conhecer, não é a marca, não é a empresa, são as pessoas e o sentimento ali de realmente ter sido bem atendido, né? Então também faço aqui um disclaimer aí que a gente fica muito feliz. E que eu assino embaixo porque, como estávamos conversando, né? É a construção da reputação do profissional. Porque a própria Alert que eu conheci há 13 anos não é a mesma Alert de hoje. Então, o mercado evolui, novas soluções surgem. É importante ter essa capacidade também de você pivotar, como a gente fala, né? Entender que aquilo que eu estava entregando não necessariamente faz sentido. Mas aí, quando eu falei há pouco desse DNA do profissional, que ele se reflete na cultura da empresa. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo que é um dos insights que a gente pode discutir bastante hoje no nosso bate-papo aqui, né? Como é que as pessoas estão se adaptando para as novas realidades? E não temer, ter essa capacidade de se adaptar. Esse é um tema que eu quero puxar com você, mas antes da gente entrar, se aprofundar nos temas aqui, queria falar do Roberto mesmo, né? Quem é o Roberto fora do mundo corporativo? Tem alguma coisa interessante que você gostaria de compartilhar? Uma curiosidade? Como é que é a tua rotina, seus hobbies, enfim? Vamos lá. Família, fala um pouquinho do Roberto. Esse vai ser o episódio 2, né? Como é que eu me definiria hoje? Basicamente, como eu falei há pouco, né? Meu propósito hoje, aquilo que eu procurei me vocacionar na minha parte profissional, antes de falar depois um pouquinho do pessoal, né? É ser alguém que cuida de pessoas. Então, como eu até falei há pouco com o Sérgio, a gente tem métodos, processos, mas atrás disso, na indústria do FM, você tem pessoas que são o nosso grande capital. Sim. Né? Eu não tenho preocupações com a IA no segmento do Facilities, por exemplo. Né? Porque o melhor algoritmo vai pirar quando ele tiver que resolver 10 coisas ao mesmo tempo ali, assim. Né? Ele é uma ferramenta ainda. E apenas. O profissional do FM ele vai estar muito, né, preparado para isso. Então, assim, eu comecei a minha carreira no mercado de capitais, e para isso já vão praticamente 30 anos, né? E era um banco de investimentos e que ele tinha uma área de construções. E é muito interessante que aí eu fui chamado à época para cuidar de um negócio lá chamado Facilities. Ninguém tinha a menor ideia do que era. Tá bom, vamos lá, vamos em frente, né? Então eu saio um pouquinho da área do mercado de capitais, onde eu nasci enquanto carreira, que me trouxe bastante aprendizado. Comecei a me vocacionar um pouco para essa parte de consultoria, né? Eu tive uma experiência empreendedora de 5 anos. E eu digo que a minha grande pós-graduação foi essa, porque eu ia de CEO a office boy, como a gente chamava na época, ao longo do dia. Então, eu comprava, eu vendia, eu instalava, eu virava a madrugada. Já era um empreendimento na área da construção e que trouxe ali para mim realmente muitos aprendizados de como a indústria funciona, como se dão as relações. Era o CEO, né? CEO.com. E aí, à época, eu fui chamado por um grande amigo, alguém que eu tenho uma relação muito próxima, muito pessoal, para eu assumir um desafio de retornar ao mercado corporativo, porque estavam trazendo para o Brasil, à época, um primeiro projeto de implementar o Facilities como outsourcing aqui na região. Isso eu estou falando em meados de 2005. E foi realmente assim um alinhamento de estrelas, né? Porque precisava de alguém que tivesse um domínio do idioma, que já tivesse um bom conhecimento na indústria de serviços de uma forma geral, tivesse essa condição de implementar processos. E é hoje aquilo que a gente chama de change management, né? Com uma disciplina de negócios. Na época era isso que é o que a gente fazia, mas ainda não tinha esse nome acadêmico, vamos dizer assim, né? E eu fiquei por 7 anos nessa empresa, uma empresa que eu fui muito feliz. Eu terminei a minha jornada lá como diretor da área de Real Estate FM para a América Latina. E eu recebi um convite à época de um LinkedIn, um headhunter na época, que me apresentou um desafio, e eu, essa época, estava num momento já pensando em fazer minha transição de carreira, transição profissional, e eu sempre falei comigo, bom, eu sei hoje comprar muito bem o serviço, né? Será que eu sei entregar o serviço muito bem? E eu sempre tive isso muito como
valor pessoal, né? De me desafiar. Desafio, a rotina. Eu gosto de cumprir ciclos, né? Falar, putz, cara, já fiz isso, tá bom. Quero aprender mais. Eu tenho uma ânsia de conhecer coisas novas, né? E aí, à época, eu fui, então, para a CBRE. Fui como diretor da Nestlé, que foi uma fase muito rica. Inclusive, foi onde eu conheci, né? A Alert. E tive o prazer de conhecer vocês. Outros grandes colegas aí do mercado que vão estar assistindo, que a todos eu deixo aí, né? Um grande abraço. E aí eu fiquei por mais 5 anos nessa gestão, primeiro Brasil, depois América Latina. E aí eu recebi um convite da Matriz para eu assumir a liderança do negócio aqui no Brasil. Né? Então eu já estou há 8 anos hoje aí nesse desafio, um desafio que hoje me completa, porque justamente me permite, né, cuidar da estratégia, que é o que eu gosto, que eu estudei, cuidar das operações, que eu estou próximo ali das pessoas, mas sobretudo cuidar das pessoas, né? Treinar, desenvolver, que a gente já vai chegando num momento de carreira que a gente quer construir um legado. Então assim, eu falo que hoje eu estou mais perto do final da minha carreira do que do começo, né? Não vou revelar a idade, eu não vou dar o spoiler, tá bom? Os cabelos já estão algo mais brancos aí assim, né? Mas onde eu começo a olhar esse novo momento, sempre motivado por essa curiosidade de aprender. Então, falando em termos hoje corporativos, né? Estar na CBRE é um lugar que realmente me completa porque ela tem uma cultura, ela tem valores que vão muito em linha com os meus valores pessoais. E aí, puxando agora um pouquinho esse gancho pro pessoal, né? Sou casado, tô cumprindo 25 anos aí de casamento esse ano, então eu gosto de coisas, né? Duradouras aí, né? Tenho 2 meninos, né? Meu menino mais velho tem 23, hoje já não mais pequeno tem 14, né? E como hobbies aí, assim como a carreira executiva demanda muito da gente, né? Então hoje meus hobbies são hobbies mais tranquilos. Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de vinho, né? Tenho aí procurado estudar, conhecer justamente o vinho enquanto cultura, Sim. né? Cinema. Se ele falasse que pulava de paraquedas, eu ia perguntar qual que era a energia que ele tinha. Porque ele já é ligado no 220, né? A gente já vê ele. Aonde eu trabalho já me dá adrenalina suficiente. Eu preciso de coisas que me eu acho que ele ia falar box pra dizer. Né? Eu acho que eu tô mais pro bom jogo de cartas, eu acho, do que boxe. O boxe já é muito no dia a dia nas relações. Então, né? Quem sabe eu acho que eu até precisaria algo para descarregar a energia, né? Mas por enquanto eu acho que eu ainda não tô muito nesse caminho, não. Ah, legal, Roberto, muito bom. E tem uma curiosidade de perguntar para eu tenho uma satisfação. Você conhece, né? Muito mais do Roberto. O Roberto, quando a gente conheceu ele, realmente, e foi o desafio que ele iniciou o trabalho, né, dentro da CBRE, para mim foi uma surpresa muito grande e um sucesso muito grande. Né? A gente aprendeu muito nesse processo de construção de processos, né? Nessa época com a Nestlé lá, né? Foi uma virada de chave naquele momento, né? Porque deixou de se cuidar internamente, a empresa, a Nestlé deixou de cuidar internamente sobre das suas instalações, enfim. E passou essa gestão para a CBRE e para a gente também, como Alert, foi uma surpresa muito grande e entender como é que seria essa rotina, e foi um desafio para as duas partes. E a gente, acho que a gente trilhou um caminho bastante de sucesso, né? Claro que nessa carreira... A gente aprendeu junto, né? Vocês aprendendo pelo ambiente do cliente e a gente aprendendo junto a como trazer soluções. Nós temos as mãos, né? Eu acho que isso realmente foram bastante fortes. E aí o que eu acho que é bom ressaltar assim, é que quando a gente tem orgulho, a gente também só traz aqui quem a gente tem orgulho de ter trabalhado juntos, tá, Roberto? Porque assim, é isso, é daquele profissional que pega na mão do fornecedor, que não quer matar o fornecedor. O seu objetivo principal é construir uma parceria. Sim. É fazer com que ele performe para que o seu negócio tenha sucesso, porque no final, o seu objetivo final é o seu cliente satisfeito, e o nosso também. Então a gente, acho que isso foi uma construção de muito sucesso, que é dar as mãos no sentido de vamos junto, você não sabe, eu também não, mas vamos descobrir juntos, né? E melhor que você estiver fazendo, eu tenho certeza que você está fazendo o seu melhor, e isso e isso vem até hoje, né? A gente realmente... E a condução, né? O Roberto tinha uma equipe por trás dele, né? Que ele sabe uma condução humanizada, né? Muito, assim, preocupada em ouvir, né? Que também é outra coisa, né? Sim, E o que eu trago de melhor memória dessa época, né? Porque, como eu disse, foi um aprendizado muito grande. A Nestlé é uma empresa incrível, que tem uma cultura muito forte. Eu sempre costumo dizer, né? Sim. Empresas longevas, elas trazem uma cultura muito forte. E não é uma exclusividade da empresa, né? Sem citar nomes de A, de B, aquilo não é o propósito, né? Mas quando você tem uma cultura muito forte, uma cultura dominante, você mudar processo é um grande desafio. Então, à época, o outsourcing lá, realmente, ele era uma tarefa complexa, porque era um projeto que ele veio da matriz. E esse é um tema que eu costumo dizer muito no nosso negócio, né? Nós não fazemos, às vezes, os devidos alinhamentos localmente.
Né? Mas à época, inclusive, eu vi de uma pessoa lá também, que eu tenho, né, bastante gratidão pelo tempo que a gente trabalhou junto, né? Grandes projetos globais, eles são top-down. Né? Ninguém nunca pediu permissão. Olha, nós vamos implantar o SAP, que você está de acordo? Você acha que a gente deve implantar ou não? Cara, nós vamos implantar o SAP, ponto. Nós vamos implementar o outsourcing, ponto. E o que eu comentei que para mim foi a experiência mais rica de ter trabalhado, né, com Alert e com outros, né, players, né, profissionais ali. Eu sempre disse que o negócio do Facility, ele na verdade é um grande ecossistema de fornecedores. Lembra que eu falei? Eu tenho que ter um telefone que eu preciso saber para quem eu ligar naquele momento. Então, a primeira coisa que eu fiz na época com vocês foi visitá-los no escritório de vocês. Né? Porque eu sempre disse, pessoal, não faz sentido essa estratégia de prende e arrebenta com o fornecedor. A razão do meu sucesso é a razão do meu fornecedor. Então, se você não tiver saúde financeira, para começar, a gente pode discutir qualquer preço, mas ao fim do dia você tem que ter aquela sua margem que sustente o seu negócio. Olha, o nosso cliente hoje, em vez de 100, ele quer pagar 50. Vamos começar a fazer a conta de baixo para cima. Você vai ganhar o mesmo 10% em cima dos 50 ou dos 100? O que você consegue entregar dentro disso? Né? E aí a gente começa a trabalhar, e a gente, à época, né, equacionou uma série de temas ali, frutos da gestão anterior, que também não vem ao caso, né? Mas o que eu trago realmente isso, assim, e eu levo isso hoje para todos os lugares, não é à toa que a gente tem esse relacionamento tão saudável de tanto tempo. Nós precisamos, no mercado corporativo, de humanizar relações. Sim. Infelizmente, as pessoas, quando elas vestem o crachá, né, elas trazem consigo a cultura dominante do crachá. E elas esquecem que atrás do crachá tem uma pessoa. Hoje eu estou na CVRE. Sim. Amanhã eu posso estar em outra empresa e vocês hoje estão comigo, amanhã não estarão, mas eu vou para outro local onde vocês poderão estar comigo ou com qualquer outra empresa. Sim. O que importa são os laços que a gente construiu. E sempre ressaltando isso, pessoal, né? De uma forma ética. De uma forma transparente. Porque a gente, infelizmente, vive no Brasil capitalismo de compadrio. Então as relações, às vezes, elas não são muito transparentes. Sim. Ah, então você tá levando aquele fornecedor para lá, né? Porque já sei, né? Que a gente tem alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa, eu digo, até como um valor nosso hoje, que a gente fala um valor global da CBR, que a gente chama de um valor RISE, né? Que é respeito, integridade, serviço e excelência. A gente hoje não faz negócios com fornecedores que não sigam essas regras. Eu acho que isso vem mudando, assim, de forma positiva no Brasil, também. Né? Eu vejo os últimos 10 anos, a gente vê que essa compliance ganhando muita força, né? Atuando muito próximo e não deixando, eu não vejo mais tanto, claro, a gente sabe que tem essas relações escusas, às vezes não tão transparentes, mas a gente tem, eu acho que elas não são duradouras, né? Então, para uma empresa que tem 25 anos, a gente tem o nosso cliente 01 ainda conosco. Sim. Então, assim, é muito difícil você não atuar com ética e conseguir manter isso, porque ao longo de 25 anos foram muitas gestões sendo trocadas, né? Sim. Então, se você não tem, se você deixou qualquer trilha ali, qualquer suspeita, isso vai fazer com que essa relação se corroa, né? E isso termine antes do tempo, então por isso a gente também é muito preocupado com essa reputação, né, e isso é uma coisa que a gente leva para os nossos colaboradores, né? E eu concordo contigo, né? Sempre as corporações, elas tiveram padrões éticos mais sólidos, né? Justamente por trazer a cultura, isso das suas matrizes, mas eu realmente percebo que hoje nas empresas nacionais esse tema do compliance, da diversidade, do respeito nas relações humanas, realmente a gente tem evoluído bastante. Não é ainda aquilo que a gente entende como ideal, mas sempre olhando o copo meio cheio, né? Pra gente que tá há tanto tempo na indústria, realmente a gente hoje observa um momento melhor de quando a gente começou. A gente sofreu muito, né? Como integrador e com muita concorrência. Hoje a gente tem poucos integradores no mesmo nível, né? Então, e a gente tem escutado, não, com esse eu não trabalho mais, com o TCC, com aquele não, porque teve isso. Então, e aí isso vai gerando, obviamente, nos outros, né? Eu não vou repetir o erro do anterior. Então, isso vai gerando essa cultura da ética obrigada, imposta, que tudo bem, está funcionando e melhor assim. Sim. Então, isso é muito bom, porque quando o outro exige, né, e é aquela coisa que a gente fala, não existiria tráfico de drogas se não existisse o consumidor. Né? Então, quando a gente fala, quando a gente tenta controlar essa parte, o traficante ele fica meio sem ter o que fazer, sim, né? E como a gente estava conversando, né, sobre essa questão hoje do LinkedIn, das pessoas, como elas estão se expondo, gerenciando a sua marca pessoal. A preocupação então, com a imagem. Como hoje tudo tem muito mais transparência e visibilidade, uma pessoa que eventualmente atua em uma situação não conforme, o mercado hoje sabe muito mais sobre os profissionais do que sabia 20, 25 anos atrás. A gente às vezes sabia de algumas situações de não compliance,
na mesa de bar. Olha, fulano, situação tal. Quer dizer, hoje em dia isso vai ganhando mais publicidade. Então as pessoas também, aqueles que eventualmente querem seguir com a prática escusa, elas também estão mais cuidadosas, muito né? mais. Porque nesse mundo que hoje, falando um pouco, né, de a segurança patrimonial, câmera, né, sensores, tá gravando aqui a conversa. Hoje em dia é muito mais difícil você promover a situação escusa, né? Exato, isso aí é uma proteção pra gente, acho que tudo isso é bom, isso eu vejo com bons olhos. Mas vamos retomar aquele tópico que você começou a falar sobre como os profissionais, você vê, né, que estão se preparando para esse futuro, né, que a gente está comentando aí da IA, realmente a IA no nosso setor, eu também acho, no nosso setor, que também inclui serviços, ela não vai substituir o cara ali na ponta nunca, né, eu sempre vou ter o fator humano ali para trabalhar e executar o serviço, mas eu vou ter ferramentas por trás, trazendo conhecimento, trazendo agilidade. Agora, como é que a gente, né, como que se vê que está se preparando esse mercado, principalmente na sua área, que é uma área que está muito entrelaçada com a nossa e a gente tem bastante curiosidade. Claro, olha, como eu estava comentando com vocês, né? A gente tem uma tendência muito a olhar o efeito e não a causa, né? Então, a transformação digital, que ela começou ali em 2019, um pouquinho antes do Covid, pra gente parece que faz, né, séculos, né? Mas hoje a gente fala de trabalhar de casa com uma naturalidade que a cultura organizacional não permitia isso há 10 anos. Ninguém usava. Né? Apps para tudo, né? Pouco tempo atrás, isso era um grande diferenciador. Hoje em dia, quando você tem essas soluções aí de free code, aí que a própria AI já está começando a desenvolver, a gente mesmo agora pode criar vamos criar um podcast aqui no AI que a gente vai interagir, né? Então, assim, eu acho que a grande pergunta que vai ficar aqui, Flavinha, Serginho, é assim, né? Ontem mesmo eu estava lendo um caso que acho que elucida um pouquinho onde eu quero chegar. Nos últimos 5 anos, a gente teve, em média, um corte aí de 300 mil posições globalmente entre gerência e diretoria de grandes organizações. Então, a primeira pergunta que ninguém está se fazendo é o seguinte: como é que estão se montando as novas arquiteturas organizacionais? Aquele processo de comando e controle, eu começo estagiário, eu viro analista, depois eu vou virar, né, gerente, diretor, CEO, não existe mais. E muita gente hoje ainda está recebendo formação nas organizações, nas faculdades, para este mundo. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer como profissionais de indústria, hoje é FM, mas a gente poderia falar de qualquer indústria, de qualquer negócio, é assim: onde estaremos com os negócios nos próximos 5 anos? Então, eu vejo um futuro de muito mais horizontalidade, onde eu vejo muito mais aquela coisa do CEO de si mesmo. Se a gente conversa hoje com os mais jovens, provavelmente é uma conversa na casa, com os filhos e tal, eles não têm mais, os olhos não brilham de fazer uma carreira corporativa. Exatamente. Ao contrário. Né? Hoje em dia a gente deve pensar, eu não quero mais ser CLT, vamos chamar assim. Eles querem liberdade, né? Empreender, que é uma coisa que eu acho que é super legal quando a gente fala de cultura de país, porque a gente, de novo, tem essa cultura ainda muito cartorial, né? Sim. O sonho da mamãe era ser funcionário do Banco do Brasil, com o devido respeito que a profissão pública estabilidade, tem. Isso, né? Então, acho que a gente tem que, antes de chegar na IA, porque a IA ela vai ser um meio que vai gerar um fim em si, é nós hoje que estamos falando como diretores de negócios, CEOs, empresários, tentar entender um pouquinho isso. Onde vão ser essas novas arquiteturas? Porque quando eu tenho menos diretor, menos gerente, eu estou achatando essa pirâmide. Outra coisa que a gente tem observado cada vez mais, as pessoas hoje em dia não querem mais liderar. Eu falo que liderar é um fardo. Eu amo o que eu faço, mas também, né, preciso fazer terapia bastante. Sim. Né? Para às vezes, né, isso é bem poder comum. Entender algumas situações. Já ouvi de vários funcionários, colaboradores, que você quer promover, ele não quer. Não quero promover. Mas quero eu vou ter time? Não quero. Exato. Né? Então, assim, por mais que a gente fale hoje de squads, de novos arranjos, em algum momento você vai ter que ter alguém que exerce esse papel protagônico, que é até mais esse conector, como a gente falou. E hoje, como eu me posiciono, né? Como é que você quer ser visto? Eu sou um grande conector. Sim. Eu quero ser um conector de pessoas, de fornecedores, de clientes, de criação de uma agenda que eu falo hoje, né? De gerir stakeholders. Entender quem são as pessoas, porque hoje nós estamos numa relação aqui cliente-prestador. Amanhã eu posso ser um colaborador da Alert. Sim. Vocês podem trabalhar na CBRE. Sim. E eu falo que ainda muita gente não entendeu essa fluidez que o mercado vai ter. Então, hoje o meu grande desafio de pesquisa, porque eu gosto muito da parte acadêmica, é fazer essa visão de futuro. Onde a gente vai estar daqui a 5 anos? A AI vai estar, a única certeza que eu tenho. Sim. É verdade. Mas as pessoas estão muito mais preocupadas. Poxa, a IA vai destruir meu trabalho e tal. Ok.
Mas desde que o mundo é mundo, isso foi desse jeito. A tecnologia mudou a forma da gente fazer negócio. Exatamente. Eu vejo também a questão das pessoas quererem se especializar muito numa coisa, e eu acho que o profissional que vai mais se sair bem com a IA é aquele multidisciplinar, que tem capacidade de pensar com abrangência sobre vários temas. Ele vai fazer um bom uso dessa ferramenta, porque o cara que é muito focado, ele vai ter dificuldade, né? Então, às vezes, extrair o melhor. Então, quanto mais informação, até o programador que antes era muito focado ali, o desenvolvedor, ele é só, nessa linguagem de programação, cara, ele não precisa mais ter a especialidade sobre aquela linguagem, ele precisa ter a especialidade sobre o que eu tenho que entregar, qual é o objetivo final, o que esse produto vai fazer, como é que tem a lógica desse produto funcionar, né, para o meu cliente, dele ser agradável, dele ser fácil de navegar. E que muitas vezes o cara só olha um pedacinho, ele está olhando ali uma visão muito limitada. Isso eu acho que tem que mudar nas formações. Isso eu concordo em absoluto. E voltamos aí a uma questão, né? Desculpa, Serginho. Aqui eu estou falando de ensino fundamental. Sim. Aqui eu estou falando de preparar uma nova geração. Então, quando a gente, de novo, nós nos comparamos aí, né, com o chamado primeiro mundo, as crianças hoje estão aprendendo sobre arte, sobre filosofia, elas não estão decorando datas de quando foi a independência do país, ou por que determinada situação A mais B igual a C. Foi muito legal a sua provocação. Convidar as pessoas a aprender a pensar. E aí eu falo dessa nossa geração que hoje já está no mercado corporativo, que aqui eu falo que é o grande desafio dessa disrupção acelerada. Há 2 anos o programador era uma profissão desejada. Você tinha hoje em dia um gap de formação. As pessoas estavam pagando cada dia melhores salários para os programadores. Subitamente agora entra aí uma AI, que ela já faz esse coding aí. Escutei há pouco tempo atrás, Facebook, o pessoal falando na Meta lá, né? Até o final do ano você não vai ter mais programação, porque a AI é que vai fazer. Aí entra a pergunta, né? Só que como é que eu me reposiciono? Os arquitetos de solução, as pessoas que pensam com abrangência no que eu vou criar. Porque isso você não pode delegar totalmente para a IA. Você que traz a demanda, você tem que entender, você tem que conectar essas demandas para poder entregar um resultado. E a IA é isso, você não sabe perguntar, a sua resposta também vai ser toda... Vai ser toda errada. A pessoa tem que se preparar bem, né? A gente tem várias ferramentas interessantes, mas a pessoa que vai dominar isso, ela tem que se preparar, como os séculos de trabalho ele vem colocando, né? Ao longo de vários anos, as pessoas foram se profissionalizando e as profissões foram mudando ao longo do tempo e nós estamos numa época, eu penso dessa forma, que também está se alterando um ciclo de novas profissões, né? Que algumas ainda a gente nem sabe de que forma vai existir, mas que vai acontecer em algum momento, né? Então as pessoas que estão se preparando para isso, mais jovens, enfim, não só jovens, mas a gente também precisa conhecer um pouco de tudo isso, mas com certeza haverão mais profissões que a gente ainda não conhece e vai ter que se qualificar para isso. Claro. Eu tenho feito uma grande provocação nas rodas de conversa que eu tenho participado, né? Nossa geração, Sérgio, Flávia, né? Estamos aqui contemporâneos, né? Sim. A gente se identificou muito com o trabalho, né? A nossa razão de existência, ela é o trabalho. Então a gente sempre teve essa ambição, quero crescer na carreira, não importa qual, né? Médico, engenheiro, administrador, mas a gente tem como razão de identidade o trabalho, né? Para outra corporação. Então a pergunta que eu tenho feito a mim, deixo às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? O que vai ser de nós sem o trabalho? A gente precisa começar a se pensar com relação a isso, porque a IA vai trazer muito essa questão de automatizar tarefas, processos repetitivos, né? Muita gente hoje nessas camadas realmente de entrada, aqui para mim tem uma preocupação, eu tenho conversado hoje muito na empresa com o RH, por exemplo, né? Nós fomos estagiários um dia, nós tínhamos o trabalho mais básico possível, né? Quando essas funções de entrada estiverem de fato automatizadas, você vai criar um buraco nessa pirâmide, como a gente estava falando agora há pouco, né? Então assim, social, hein? A pessoa vai entrar e vai fazer o quê? Então, por isso que eu fico me perguntando, o que nós vamos fazer quando a gente tiver esse tempo livre? A gente hoje se ocupa demasiadamente porque a gente não quer ter tempo livre. Pensemos um pouco nisso, né? Sim. Então a gente tá todo mundo trabalhando, mas não, eu saí daqui, fui pra academia, fiz um outro tema, não sei o que lá. Né? Pra fugir até dos seus próprios pensamentos. Eu diante do espelho, né? Isso vai acontecer cada vez mais. E aí fica a pergunta, né? A gente vai ter que falar muito sobre autoconhecimento, gerenciamento das emoções. E terapia.
E a gente vai ter que falar muito mais, né, sobre propósito de vida, né? Você nesse mundo, né? O que você quer representar, né? Exato. E essa coisa do olhar para o outro, que eu acho que a tecnologia ela acabou afastando as pessoas demais, porque facilita, mas hoje você manda uma mensagem, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, só que você não vê mais, porque as pessoas se esconderam atrás do WhatsApp, atrás do Facebook, atrás do Instagram e acham que você tem um ciclo de amizade que você vê lá. Quantas vezes você encontra esse grupo de amigos? Quantas vezes você sabe o que eles estão vivendo? O que eles estão passando? Né? Então, assim, manter relações humanas nunca foi tão necessário, né? Para manter a saúde mental mesmo das pessoas, né? Nunca foi tão necessário você ter grupos de amigos em diferentes locais, né? Participar desses grupos, pensar no que fazer para ajudar a sociedade a crescer e ajudar a absorver esse gap social que a gente vai ter, né, dessas profissões de base. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer para absorver, para melhorar a própria sociedade, né, o que a gente tem de gap na sociedade, de serviços, de tanta coisa que falta. E eu acho que a IA vai trazer um mundo de prosperidade, vai trazer muito, o dinheiro vai vir mais rápido e mais fácil, mas isso a gente tem que pensar como que a gente redistribui essa renda para fazer isso virar em prol da sociedade e não deixar vários zumbis por aí, que eu tenho muito medo, né, muito receio olhando. Esses dias eu estava vendo a matéria lá, né, da Califórnia, do que está se transformando aquilo, né, e conectando com drogas e tal. Acho que essa parte da pessoa não ter um propósito, de não se conhecer, para que eu vim nesse mundo, o que eu quero, faz com que ela se entregue, às vezes, a uma dependência química, vira um zumbi no mundo, uma pessoa que não tem, né? E a IA pode causar isso, né? Em muita gente, a pessoa não perder a razão de viver. Né? Até pra gente trazer um exemplo mais próximo, e eu falo que por incrível que pareça nesse paradoxo, o Brasil pode sair bem, se a gente souber, né? Usar as ferramentas certas, né? Porque aqui a gente é um país que tem um monte de coisa para fazer. Quando você tá no primeiro mundo, a infraestrutura tá pronta, os serviços estão prontos, né? Isso vai levando as pessoas realmente a um pouquinho esse vazio existencial, ali, né? Aqui a gente ainda tem tanto para fazer de infraestrutura, de governança, de ética, de uma série de coisas, né? Mas pegando um pouquinho até para nossa visão corporativa. Você trouxe aqui um tema que eu acho super importante para isso ser refletido, né? Que é essa epidemia de saúde mental que a gente está vivendo nas organizações. Sim. Então, todo mundo isolado. A gente está diminuindo cada vez mais uma interação bacana como essa. Eu sempre falo, né? Aquela conversa de bar, aquela terapia que a gente fazia. Hoje em dia, a gente não está fazendo isso mais, né? Produtividade, por incrível que pareça. A gente está começando a observar alguns dados de declínio de produtividade, porque as pessoas estão cansadas de fazer reunião atrás de uma câmera o dia inteiro, né? Eu digo que nada substitui esse olho no olho, a gente medindo numa sala de reunião. Eu tô agradando? Eu não tô agradando? A gente tá trocando olhares? E até esse aprendizado que o jovem não teve. Porque o cara que entrou no mercado de trabalho em 2020, ele não sabe o que é isso. Exato. Ele não sabe o que é, ele não sabe se comportar na frente ali, face to face, né, com o cliente. Quantas vezes a gente não tá numa reunião, você percebe que a pessoa tá no celular, ela tá vendo alguma outra coisa. Até porque a gente realmente não tá conseguindo manter, assim, reter a atenção das pessoas. Né? Isso tem sido estudado muito pela neurociência, né? Quando você vai para essa interação pessoal, isso melhora em muito. E mais uma vez que a gente tem conversado, que as empresas estão retornando para os escritórios, porque elas começaram a observar. Tem um limite, um ótimo, eu sempre digo, né? Uma cidade como São Paulo traz desafios. Mas você tira a pessoa que mora lá 25 quilômetros longe para ir para o escritório. Porque está no escritório. A pessoa demorou 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Tem o desafio da locomoção, mas o ganho de viver em sociedade, que a gente viu que isso se deteriorou e aumentou muito os casos de depressão, né? Muitos casos de suicídios dentro e fora das indústrias, das empresas. O que tem nos chamado muita atenção para esse tema, sabe? De olhar e falar, pessoas que você não imagina que elas estão vivendo, né? O que essa pessoa podia estar passando que ela não trouxe em nenhum momento e ninguém pode ajudar. Então, ter esse ambiente de trabalho para poder trocar essa questão emocional, eu acho que traz muito ganho, embora tenha aí uma corrente fazendo, né, enfim, queimando pneu por aí. Por isso que eu digo que o equilíbrio é fundamental. Mas é o que a gente diz hoje, né, na nossa indústria, como a gente, né, assessora os nossos clientes. O escritório, ele realmente voltou a ser aquele local onde você vai celebrar a cultura. Então, o que você disse é perfeito. A gente tem que, em algum momento, estar no escritório. Cada empresa vai definir o que para ela faz mais sentido. Mas essa interação que a gente tem aqui não tem preço. É insubstituível. Daqui saem negócios, daqui a gente descobre objetivos comuns. Nossa, Flávia, seu filho também gosta do negócio tal. Vamos então combinar uma pizza, não sei o que lá, tal. A reunião virtual não consegue trazer isso pra gente. E imagina que para o seu mercado, né, de real estate, vai ter um aquecimento grande novo, né, agora, porque vão ocupar novos espaços que as empresas... A vacância vem diminuindo. A vacância vem diminuindo. E se não fosse um real problema, por que essas empresas estariam tomando essa decisão? Porque é muito mais barato ficar em casa.
É mais barato manter o cara em casa, você não tá gastando com espaço, não tá gastando com energia, uma série de coisas. Mas, gente, não é isso, Mas às né? vezes também não é produtivo. Mas não é isso que a gente tá olhando, né? Você não tem a aproximação com a pessoa. Você fica isolado. Isso aí. Não é isso, você não consegue nem ter a percepção de retenção, se o cara é tão bom ou não, porque você não vê a pessoa. E a gente já começa a observar isso, né, pessoal? O nascimento de novas lideranças. Porque a gente ainda veio, de novo, de uma cultura de comando e controle. Então o chefe queria ver você lá, né? Eu às vezes comento isso com a minha esposa, eu brinco, né? A gente é do tempo que se chegava 5 minutos atrasado, o cara olhava pro relógio, né? Por que tá atrasado? Você tinha essa angústia de chegar no escritório. Eu batia cartão, ficava vermelhinho, ficava louca quando saía vermelho. Saí cedo, me dediquei, peguei o metrô lotado por causa de 5 minutos. A cultura mudou, né? Então, isso que eu tô dizendo. Quer dizer, esses novos líderes hoje, eles estão trazendo realmente as pessoas pro escritório por esse sentimento de pertencer, essa questão mesmo de uma tribo, de uma coletividade. Então, a gente, lógico, ainda tem comando e controle, menos, né? A gente vai ter que aumentar a flexibilidade, né? Óbvio, tem um horário flexível, não tem problema. Mas e a confiança, Flávia, me permita só dizer isso, que eu acho que é um tema que a gente tem que conversar muito nas relações humanas, né? E aí a gente observa, assim, às vezes, né, uma certa juniorização emocional. Então essas pessoas da entrada, elas vão precisar mais ainda de lideranças que vão fazer para ela esse coaching que às vezes elas não têm. Ou dentro de casa, ou nas próprias relações. A gente vê isso muito em empresas, jovens talentos chegando ali, pessoas tecnicamente fantásticas, mas que emocionalmente demandam, né, esse nosso approach de experiência. Porque senão, cara, aí eu falo muito com o meu time que eu gosto da verdade, né? Por mais dura que ela seja, me conta a verdade. Isso aí. A gente vai saber lidar com ela do que uma mentira linda, que daqui a pouco eu vou descobrir e aí a minha relação com você nunca mais vai ser a mesma. É isso. Porque uma vez que você mentiu por uma pequena coisa, eu não vou saber se você tá mentindo pela grande ou não, isso é algo que se demora muito para recuperar, né? Sim. Então, não quebrar a confiança, e isso é muito importante, esses jovens entenderem que, às vezes, uma mentirinha, que eles acham uma mentirinha boba, né? Isso gera um desgaste que não precisa, gente, né? Todo mundo tem problema, nós somos todos seres humanos, nós todos temos famílias, nós todos temos problemas do dia a dia e tudo bem, seu chefe vai entender. Você precisa saber levar e ter maturidade para trazer. Isso aí. E aí eu coloco um adicional que acho que isso é muito importante, né? Porque você é uma liderança inspiradora. Porque o Sérgio é uma liderança inspiradora. Então assim, se você não constrói o espaço de confiança nesta relação, você não consegue ter a troca. Então ela passa a ser eminentemente processual, né? Líder, liderado, entrega o que tem que entregar. Provavelmente você não vai chegar onde você quer chegar. Agora, quando de fato você constrói uma cultura vencedora, a gente pode ter conflitos, a gente pode ter diferenças, mas ao fim do dia a gente sabe que a gente construiu um algo maior. Cara, a gente tá construindo aqui o futuro da Alert e tal. Pô, legal, a gente hoje, né? Como eu digo, americanos falam, né? Agree to disagree, né? Beleza, não chegamos no consenso, não tem problema. Vamos tomar um café lá, tá tudo certo, desde com respeito, naturalmente, né? Mas eu tenho dito isso muito e enfatizo isso para quem tá nos ouvindo, né? Nós precisamos construir segurança psicológica nas organizações. Um espaço para onde as pessoas possam divergir de maneira saudável, porque a gente tem muito tempo trabalhando nessa cultura de consenso. E é o que tem hoje feito com que a gente às vezes não consiga crescer como a gente deveria. Como você falou, as pequenas mentiras. Eu não vou falar alguma coisa que desagrade a Flávia. Sérgio, vamos dar uma seguradinha ali assim e tal, entendeu? Lá na frente o negócio ele se torna muito maior. Então assim, confiança e segurança psicológica para mim são os dois pontos fundamentais. A capacidade também do profissional ouvir o feedback, né, de forma, né, não levar aquilo lá, né, a crítica. Eu ouvir esse feedback e o feedback ser transparente no sentido, olha, eu gostaria que você melhorasse nisso, porque o teu comportamento assim, tá. Eu sou muito clara quando eu dou esse feedback, né, mas tem gente que não tem muita dificuldade de absorver. O cara às vezes chora e fala, não, calma, não é por aí, não tô dizendo, se eu não quisesse que você evoluísse, não estaria te dando um feedback. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Todo mundo que é chamado para um feedback é porque o líder tem um olhar sobre ele carinhoso e que quer mantê-lo, né? A gente não dá feedback com quem a gente não vê possibilidade de melhoria, né? No meu ponto de vista é assim, aquele que você não... Eu falo assim, a gente só cuida de quem a gente ama, né? E a gente enviesa, né? Eu digo que a gente às vezes comete um erro e isso é hoje muito comum, né? A gente mistura pessoas com processos.
né? Eu falo que é você no cumprimento da tarefa. Então a gente está falando sobre tarefa e não sobre pessoas. Exato. Né? Então, assim, a pessoa às vezes não entende a crítica nesse contexto. Leva Eu não estou para o criticando emocional. você no sentido pessoal. Na execução da tarefa, e cabe às vezes até num diálogo honesto, você não é a pessoa certa a parar a tarefa. Exato. Pode ser. A gente tem até uma teoria que fala sobre isso, né? De liderança situacional, né? É sobre pessoas e tarefas. E a gente às vezes mistura nesse bololô todo, e aí que é o grande problema, que a gente sempre fala, feedback em organização é diário. Eu também assim, eu tenho muita restrição sobre rituais de feedback, Não, porque eu você acho cria que uma insegurança na pessoa. Aconteceu, Ixi, pontua. lá- Aconteceu, exato. pontua. Não Feedback, deixa se passar. você está controlando o ritmo a todo dia, você vai ter um momento ali de ritual, ok, mas você vai celebrar as conquistas. Agora, aquela coisinha, vem cá na minha sala tomar um café, não tem coisa pior, porque você já vai preparado e fala assim, poxa Não, vida, eu agora... acho que tem que ser natural, como a gente faz com filho. Isso. Filho a gente ensina pelo exemplo e vai pontuando. Não, isso aqui não foi legal, ó. Você não vai chamar seu Pode filho melhorar aqui, para uma né? conversa por mês formal sobre feedback que ele vai aprender, não é assim. Então eu levo muito essa experiência materna para dentro, assim, é como a gente vai pontuando no filho, olha, foi legal isso, mas podia, né, aquilo ali não foi tanto, isso aqui parabéns, também saber elogiar aquilo que foi bom, porque eu acho que isso traz aí também muito esse lado das pessoas se sentirem muito engajadas e felizes, porque no fim não é só o dinheiro que importa, né? Aliás, isso importa menos. É que todo mundo trabalha com o objetivo, lógico, de evoluir financeiramente, mas se sentir você, né? Durante esse processo. Aliás, hoje em dia, em estatísticas, né, que as pessoas fazem, algumas revistas ou algumas entidades ou organizações fazem, o dinheiro não está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar, mais, né? E principalmente para essa geração. Para essa geração. Eu digo Não, que a não gente está. ainda, enquanto geração, colocava ali o dinheiro como se... Claro, também, eu digo, essa geração, ela desfruta, assim, de coisas que nós conquistamos, de uma Sim, certa com forma, certeza. né? E sempre digo Que é- isso que é respeitosamente tendência, aqui. Eu sou um cara que sou completamente contra, assim, nessa coisa de, né? Minha geração, sua geração. O mato alto a gente teve que... Né? Mas a gente realmente desbravou muita Desbravar. coisa para poder entregar. E a gente espera que eles entreguem também melhor para a próxima geração, né? Sim. A gente já vai ser vovozinho, vovozinha nessa época. Mas a gente espera verificar que essa mudança vá continuando, né? Nesse seu desafio de liderar e centenas de pessoas falando de números, né? Qual o número hoje que você tem de Hoje colaboradores? aqui no Brasil a gente tem quase 900 colaboradores nessa divisão de negócios que eu sou responsável do Facilities, né? A CBR hoje, enquanto conglomerado de empresas aqui, a gente tem quase 1.400 profissionais no Brasil. É um grande desafio, né? O Roberto está aí fazendo um trabalho... Você tem embaixo tem de uma você... demanda de 900 Quase pessoas. 900 profissionais. Parabéns, Roberto. Bom, com certeza tem muita capacidade para isso, que a gente já viu essa história acontecer. Claro, né? claro. Mas uma coisa também importante de mencionar, né, pessoal, e é um pouquinho na linha do que a Flávia falou, né, sobre estilo de liderar, né, cada vez mais eu digo sobre a construção de um algo coletivo. Esse sucesso, ele é atingido na empresa através das nossas pessoas, né? Sim. Nós temos os nossos valores, a cultura que forma o nosso ambiente, nós temos as lideranças dos nossos projetos, né? Que essas pessoas, elas vão se reportando até chegar no nosso escritório central, que o nosso escritório central são aproximadamente 50 pessoas aqui no Brasil, né? Porque senão, eu sempre digo isso, uma coisa que eu... de liderança. E eu falo isso aí, vocês que me conhecem, né? E eu falo muito isso. A gente precisa continuadamente se policiar para não ter esse culto à personalidade. Eu falo que a gente tem essa tendência, né, de criar a figura do guru. Então, assim, a gente apenas é um ocupante de uma cadeira, né? Estou ali, não sou Exatamente, ali, né? Por isso que eu quero ser Estou sempre ali para alguém... colaborar, né? E eu quero também ser não alguém tenho- atrás do crachá. Também não tem todas as respostas, né? Ao Porque contrário. A gente às vezes é verdade, acessado Ao contrário. como se a gente fosse o guru mesmo, Isso né? aí. Que Uma boa pudesse- liderança faz boas perguntas. Eu sempre Exato. falo para as minhas pessoas, quando entrar na minha sala, abriu a porta, né? Esteja preparado para as respostas às boas perguntas. Sim. E não tem também nenhum problema se você não souber. Mas Exato. o que vai ser um problema é se a gente não pensar sobre aquilo, Exatamente. A gente não pensar cometer junto. o mesmo erro duas vezes. Eu sempre falo para todo mundo, pessoal, um erro novo todo dia. Errei, melhorei, vamos em frente. Agora, se a gente está errando duas vezes na mesma coisa, a gente tem um problema estrutural. Né? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é isso, né? Nós, líderes, de alguma maneira, né? A gente precisa cada vez mais se apaixonar por pessoas, preparar pessoas, tá pronto para que amanhã esteja alguém na minha cadeira,
Porque eu também tenho hoje desejo de crescer, eu quero ir para outro local, fazer outra coisa e tal, né? Porque senão a gente acaba criando esse enraizamento, né? Aí fica aquela coisa, é a Flávia da Alert, é o Sérgio da Alert, né? Claro que o empreendedor está construindo uma cultura de perenidade, né? Mas a gente também não sabe, amanhã a gente pode, né? Ter um investidor, ter uma empresa que vai comprar, e aí, né? Quem está atrás do crachá? Então, todas as minhas conversas com os meus amigos no mercado sempre passam por essa pergunta, né? Quem somos nós atrás do crachá? Nessa linha, qual é o comportamento que você não tolera num líder ou num colaborador do seu time? Assim, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, aí passou por confiança, mas pode ser aprofundar um pouquinho mais. São flores também, claro. Né? Acontece alguns problemas. Né? Ao contrário, a maior parte do tempo não são flores, né? A gente passa aquele bom ar aqui, assim, na maior parte das vezes, né? Eu tenho uma personalidade empática. Então eu sempre digo que eu procuro sempre assim exercitar e me colocar no local do outro, porque eu acho que é sempre importante a gente celebrar acordos. Né? Legal. Então, para mim, falando, né, pessoa e papel profissional, algo que eu não gosto muito realmente é essa questão da vaidade do cargo. Né? Estou empoderado daquilo. Como você fala, a pessoa está ali. Está ali. Então, aquela clássica, né? Você sabe com quem que você está falando, né? Então, essa pessoa ela tem um problema pessoal que ela não sabe nem quem que ela é, né? Se a pessoa não sabe quem está perguntando com quem você está falando, a gente tem um problema. Então, eu falo que às vezes tem melhorado muito, como a gente conversou, né? A gente tinha um pouco essa cultura de quartel nas organizações, então, né? Se eu sou o teu soldado, você é o meu cabo, meu sargento, tem que hierarquia, você tem que respeitar. A gente tem observado isso melhorar muito. O ego, né? O ego acima de tudo. Acho que o Roberto não tem esse muito problema, porque você não tem essa personalidade. Né? Não tem. Você dá esse exemplo nesse sentido. Então, a liderança que vem atrás de você, eu entendo que te espelha. Porque em algum momento, lá atrás, o Roberto é um profissional dedicado, competente, e a gente se espelha nesse tipo de pessoa, né? Não só eu me espelho em você, como você também se espelhou em alguém, e as pessoas que estão atrás de você, entre aspas, né, se espelham no seu comportamento. E é muito legal isso que você falou, Serginho, porque eu digo isso, né? A gente precisa ser grato às pessoas que já passaram pela nossa carreira, né? Porque eu também digo que a maturidade vai trazendo mais o autoconhecimento, né? Também não vou me colocar nessa posição budista, né? Sim, já fiz várias barbeiradas ao longo aí, né? A idade, se tem uma coisa boa que ela traz, essa maturidade de a gente saber respirar um pouquinho antes de responder. Eu falo que a testosterona baixa um pouquinho, a gente vira um ser humano melhor, né? Mas eu acho que você trouxe um ponto muito importante, e eu digo que eu sou grato, sem eu nominar, porque eu seria injusto de falar A e B. Eu tive líderes muito bons, eu tive muita sorte na minha carreira, né? Mas também eu sempre tive predisposto a aprender. E aí é uma outra coisa que eu digo para quem tá nos ouvindo, né? Ter esse espaço de entender que você tem que ter um vazio aqui, que ele tem que ser preenchido pelo que as pessoas trazem para você. Filtro que é bom, nem tudo que o outro te fala é bom, né? E a gente tem que aprender da liderança boa e também da liderança ruim, tóxica. Já passaram alguns bons artistas pela minha carreira também. Aí você pensa um pouco, cara, isso eu não quero ser. Tão importante com isso eu quero ser, isso eu não quero ser. Verdade, né? Verdade. Essa liderança que conquista pelo respeito e não pelo cargo, não pela força do cargo, isso, né? E pelo exemplo. E pelo exemplo, que é isso? Sempre grandes líderes hands-on. Precisamos bater a meta de venda. Eu estava lá na rua, porque em algum momento da minha carreira eu trabalhei na área comercial, eu tive um grande líder, né, inspirador. Eu brinco que eu tinha uma relação quase masoquista com ele, porque ele batia, mas no final do dia eu gostava demais do cara. Foi um dos meus grandes mentores de carreira, né? Mas ele estava lá, na hora de converter, uma situação mais sênior, eu às vezes escorregava em algum argumento natural de alguém que estava se desenvolvendo, era esse cara que não me corrigia na frente do outro, que tinha aquela sabedoria no momento certo, com uma gentileza, quase com aquela mãozinha e falava, dá licença, que ele assumia a condução, e depois quando a gente estava no carro, ele estava ali e vinha, não é assim, faz desse jeito e tal. Né? Eu acho que esse é o sucesso lá também no nosso trabalho, né? A gente constrói muito por aí, né? Esse lado de... eu até sofro um pouco, né? Ainda hoje, como mulher até, porque é um mercado muito masculino, né? Apesar de a gente estar, né, vivendo aí num século que não deveria mais falar sobre esse assunto, mas às vezes eu chego num ambiente que é muito militar ainda, e que eu não tenho que me identificar, olha, eu sou sócia da empresa para que ele me respeite. Eu acho isso péssimo, entendeu? E aí quando você fala, né, quando você apresenta o seu trabalho com o seu conhecimento realmente sobre o negócio, sobre o que é melhor,
eu acho muito legal, para mim me dá muita satisfação quando eles cobram no segundo momento com quem ele está falando. Eu não quero que ele saiba com quem ele está falando, eu quero que ele entenda sobre o que ele está contratando, se isso aquilo faz sentido para ele, se vai ser bom, porque vai ser bom, e não quero ter essa pressão dele saber, não, peraí, já vai me olhar com outros olhos, o julgamento já vai ser outro, né? E aí dentro a gente já passou várias situações engraçadas sobre isso também, né, Sérgio? Eu imagino até você trouxe um ponto que é importante, né? O mercado da segurança patrimonial, da segurança eletrônica, ele ainda é predominantemente masculino, né? Ainda. E que bom que fizemos vários avanços, que bom, né? Assim, adorei o seu comentário, né? Haverá um dia que a gente não precisará mais falar sobre gênero, né? Sim. Nós seremos considerados por quem nós somos, né? Você é competente... Independente do seu crachá e da sua escolha. Absurdo. Mesmo sendo mulher, né? Quer dizer, a gente ouve esses absurdos, mas graças ao bom Deus as coisas elas estão evoluindo, né? Mas a gente também vai ter barreiras culturais. E aí quando eu falei da empatia, também em algum momento, e a gente quando tá na área comercial tem muito isso, né? Eu falo que uma pessoa boa da área comercial é uma pessoa que gerencia bem o ego dela, né? A gente é quase, às vezes, um personagem. Né? Sérgio sabe bem disso, conhece várias pessoas, diferentes profissionais, você precisa entender o que você vai falar, que tom você vai usar, às vezes você tem que dar aquela falsa sensação de controle do outro lado da mesa, não, isso mesmo, você tá certo, tudo bem, tô tomando notas aqui, mas puto, o cara só tá falando besteira, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é que a gente converta, né? Então assim, é um desafio, e eu reconheço, mas eu sei que você tem feito aí com bastante talento aí, né? Conseguindo mostrar para as pessoas que a gente é quem a gente tem que ser. É quem a gente, né? Obrigada, eu agradeço. Eu acho que é uma meta minha também, ajudar as mulheres também nesse mercado, né? Inspirar essas mulheres que às vezes se sentem retraídas ou ficam num cargo ali atrás da mesa, tem medo de se expor. Então, eu sempre fico falando para o Sérgio, tem que trazer mais mulheres para o time, a gente tem que formar mulheres. E a gente está nessa tentativa. Tem mais a fila aí. É isso aí. E aquilo que eu digo, né? Para as garotas, né? Que estão aí hoje, né? Na Alert ou que estão aí no mercado também, assim... Procurem construir sempre essas relações empáticas, né? Porque a gente também, às vezes, trabalha certos vieses, né? É porque é homem, é porque é da área de segurança. Sim. Logo, ele já vai ter aquele perfil. A gente já cria barreiras naturais, né? Por isso que eu digo, eu estava conversando ontem à noite com uma pessoa muito querida, que a gente estava num jantar de negócio, falando isso. A gente precisa aprender a se reapaixonar pelas pessoas. Sim. Conhecer um pouco da história da pessoa que está ali atrás. Pô, é verdade, você trabalha nessa área militar, quanto tempo? Como é que é? Quais são os seus desafios? Poxa, deve ser complicado, por vezes, você ter que seguir uma coisa ali, né? A própria pessoa, às vezes, ela vai mostrar que atrás daquele papel que ela tá ali, né? Que tem fragilidade, que ela também não pode demonstrar essa fragilidade, porque nesse meio que eu tô, né? Então, eu sempre procuro falar isso muito para as pessoas. Pessoal, cuidado, porque a gente tem sido, às vezes, muito bombardeado pela engenharia social, né? Sim. É o crachá, é o gênero. Então, a gente sempre tem que ter uma trincheira. Eu sempre vou de coração aberto. Isso. Eu tenho essa relação empática de me abrir para conhecer uma pessoa. Não importa o cargo. Ele é coronel, ele é general. Ele é uma pessoa. Né? O nosso contra eles cobrou um preço muito grande da gente aqui nesse país, em diversas questões, também nas profissionais, né? Sim. Não significa que eu, até sendo mulher, falando com outra mulher, vai ser melhor. Às vezes pode ser tão ruim quanto. Exato, né? Exato. E eu tenho experiências de várias colegas, quando a gente conversa, falam muito sobre isso. Falam assim, cara, a interação não foi legal, não deu match. Eu me dou melhor conversando com homens do que conversando com mulheres. Exato. Né? No fim, somos todos profissionais. É isso. E humanos. E humanos, e com emoções. Olha, a gente foi um bate-papo tão agradável que o tempo passou que a gente já está passando de 1 hora da nossa conversa. Então eu preparado para mais 4, pode ser. Vou encaminhar aqui para o final, porque senão a gente vai ficar aqui. Mas podemos ter um segundo episódio. Mas sem dúvida, episódio. A gente tem tema para falar. Convite aceito aqui. Porque, olha, enriquecedor, viu, Flavinha? Vamos encaminhar para o final, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda. E a gente só está tomando água, daqui a pouco a gente pede outra coisa, né? Então, um conselho assim que você gostaria de deixar, né, para quem quer crescer como líder, né, para inspirar jovens gestores, aí, o que eles deveriam evitar, né, quais os hábitos que fazem diferença. Estou jogando aqui para você alguns insights, mas fica aí a sua mensagem, né, como alguém que tem essa liderança nata e essa capacidade de hoje liderar aí tanta gente, né, quase mais de 1.000 pessoas. Então, o que você deixaria de mensagem para esses líderes novos que estão surgindo ou que também não querem surgir, mas para motivá-los a também dizer que não é tão ruim assim, pode ser diferente, né? Primeiro e mais importante, eu queria agradecer muito o convite. Foi aqui um momento muito gostoso, né? A gente, como falou, não preparamos pauta, a gente realmente teve um diálogo aí bastante construtivo, bastante aberto, né? Sempre que precisarem, eu estou à disposição, porque eu tenho uma relação realmente muito próxima com vocês, então, né? Fica aí registrado realmente, né? A minha gratidão por ter participado desse podcast aqui. O prazer é nosso. E aí eu queria deixar uma mensagem aqui, pessoal.
como a gente já conversou um pouquinho aqui ao longo da jornada, né? Primeiro e mais importante, trabalhe naquilo que de fato faz sentido para você. A gente tem conversado muito sobre essa questão do propósito, mas o propósito é mais uma palavra que tem virado um hype, como a gente fala, né? Propósito tem muito mais a ver com aquilo que me faz acordar todos os dias e seguir adiante. Mas entender também que na gestão de carreira nem todos os dias vão ser maravilhosos, porque as pessoas às vezes confundem o propósito com prazer, né? E às vezes tem que ser feito o que não é legal, e isso é parte da construção do propósito também, né? Então, trabalhe em algo que faça sentido. Como eu disse aqui ao longo do bate-papo, apaixone-se pelas pessoas, porque as respostas sempre virão através das pessoas e não dos algoritmos, né? Os algoritmos nos treinam a dar respostas, mas às vezes as pessoas elas vão nos mostrar o caminho, quando eu preciso converter uma venda, ou quando eu preciso fazer um atendimento ao cliente, ou quando eu preciso, até mesmo numa relação pessoal, porque a gente sempre fala do lado corporativo, mas aqui eu falo muito das relações entre pessoas, né? Que nós possamos ser bons cidadãos. Eu falo, o Brasil está precisando muito hoje, muito de cidadania. A gente precisa se engajar mais em resolver os grandes problemas do país, porque eu acredito muito no nosso potencial como condição de negócio, de crescimento, de um bom lugar para viver e residir, apesar dos desafios que a gente tem. E, acima de tudo, como a gente conversou, não pense que liderar é um cargo, um crachá. Às vezes os melhores líderes são os líderes informais, são aqueles que influenciam a conversa, influenciam a mesa, aquele que quando vai falar um pouquinho todo mundo para prestar atenção. Quem sabe nem você saiba, mas você já é um líder. O que falta às vezes é um pouquinho de ferramental teórico. E aqui também eu advogo um pouco pela minha profissão, né, como um administrador, que hoje o que nos falta muito é isso. A gente ainda toma muitas decisões baseadas na intuição, a gente toma muitas decisões baseadas no achismo, a gente torce muito para as coisas dar certo como bons brasileiros. E o que falta muito pra gente é método, processo. Então, quando a gente conseguir equilibrar esses dois hemisférios aí, né, de razão e emoção, porque a intuição também ela é importante, eu mesmo tomo decisões baseadas na intuição, mas eu sempre procuro, de alguma forma, confirmar com método, como até a Flávia comentou, eu sou um bom resolvedor de problemas. Então, o que fica aqui na minha mensagem de despedida é essa, pessoal. Conheça pessoas, se encante por pessoas, não desista das pessoas, que isso que nós, líderes, procuramos fazer. Sempre acreditar que aquela pessoa pode fazer melhor. O que está faltando é um pouquinho de orientação. E eu tenho certeza que gente muito boa vai passar pelo caminho de vocês. Vocês mesmos estão passando por um momento que vocês precisam ensinar os seus líderes. O líder aprende também. A gente também tem essa ideia que o líder sabe tudo e que isso não é verdade. Um bom líder aprende todos os dias. E é dessa troca enriquecedora que a gente vai conseguir fazer de novo uma empresa melhor, um país melhor, um mundo melhor. É nisso que eu acredito. Obrigado, pessoal. Muito legal. Olha, muito feliz aí com essa mensagem, assim, porque estou me sentindo ouvida por você. Então, sabe quando você ouve alguém que você realmente acredita naquilo que a pessoa fala, né? Sérgio, deixa a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Roberto, um aprendizado gigantesco aqui. Obrigado pela presença. E já está convidado para outras vezes, né? A gente vai debater esse papo, né? E é isso que a gente procura fazer aqui, né? Trazer esse ensinamento e essa união, trazer realmente a convivência com as pessoas, porque a gente tem que estar um pouco mais distante, né? O objetivo do nosso bate-papo, podcast, é trazer para que a gente possa ter mais aproximação, mais conexão com as pessoas, que às vezes a gente entende que está precisando mesmo, né? Nesse mundo que nós vivemos. Você não é à toa que o nosso podcast chama Conexão Segura. A gente quer que os nossos convidados se sintam seguros para compartilhar aquilo que às vezes não falam, né, em ambientes abertos. Isso aqui vai ficar gravado para que muitas pessoas possam ouvir, inclusive seus filhos, né, que eu acho muito legal passar para a família ouvir, porque às vezes a própria família não tem essa oportunidade de te conhecer a fundo, né? O que meu pai realmente faz, quem é ele, como ele pensa, né? Às vezes a gente não consegue hoje ter uma conversa de 1 hora com os filhos em casa, e eu sei que isso é um desafio, né? Então eu agradeço muito mesmo, foi um momento de muita compartilhamento aqui de aprendizados que bateram muitas coisas com o que eu penso, mas aprendi muitos conceitos com você também, e o nosso objetivo é esse, motivar vocês, né, novos líderes, motivar as pessoas. Eu também sou uma pessoa apaixonada por pessoas, até demais às vezes, mas eu sou daquelas que se comove, que se conecta, e eu acho paga o preço. A gente paga um preço emocional alto por isso, mas é um preço que para mim faz todo sentido, é conectado com o meu propósito de vida, assim, eu me sinto bem fazendo isso quando eu
sinto que eu coloquei alguém, que eu fiz bem para alguém, que eu ajudei a encaminhar. Então tem muita gente que já passou pelo meu caminho, que hoje ocupa lugares mais altos em outras corporações. Eu fico muito feliz com o sucesso dessas pessoas, porque afinal a gente está aqui para isso, para ser uma ferramenta de passagem. Ninguém vai ficar eternamente do nosso lado, e a gente saber que contribuiu, deixando um pouquinho de nós naqueles que saíram, né? E esse pouquinho ser lembrado com carinho e ser repassado à frente, esse é o verdadeiro legado, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Assistam, que esse capítulo tá imperdível, imperdível. A gente falou aqui sobre liderança, a gente falou sobre pessoas, a gente falou sobre processo, a gente falou sobre facilities. Vale a pena assistir até o final. E sigam a gente nas redes sociais, né? Ativem o sininho, né? Para compartilhar isso com mais pessoas, para o YouTube entregar mais essa mensagem, né? E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, gente. Roberto.